Flávio Joséfo, em hebraico Yosef ben Matityahu, foi um historiador judeu no século I, conhecido por suas obras que documentam a história judaica e fornecem importantes relatos sobre o contexto histórico do cristianismo primitivo e do Império Romano. Nascido em Jerusalém por volta do ano 37 d.C., pouco depois da morte de Jesus, Joséfo viveu durante um período tumultuado para o povo judeu, marcado por revoltas e conflitos com Roma. Sua vida e obras são fundamentais para a compreensão da história da Palestina e do judaísmo no período do Segundo Templo. Em 66 d.C., estourou a grande revolta judaica contra o domínio romano, e Joséfo, como líder militar na Galileia, comandou tropas judaicas contra as legiões romanas. No entanto, após a derrota dos judeus na fortaleza de Jotapata, Joséfo foi capturado pelos romanos. Enquanto estava preso, Joséfo fez uma previsão ao general romano Vespasiano de que ele se tornaria imperador de Roma, o que anos depois de fato aconteceu. Impressionado, Vespasiano libertou Joséfo, que adotou o nome da família imperial Flávio, como sinal de sua lealdade ao Império Romano. Flávio Joséfo é considerado um dos principais historiadores do mundo antigo. Suas obras são fontes valiosas para o estudo da Palestina no século I, da vida religiosa judaica, dos conflitos políticos e do contexto em que o cristianismo surgiu. Embora suas descrições sejam frequentemente vistas com suspeita, devido à sua colaboração com os romanos, Joséfo oferece informações que não estão disponíveis em outras fontes. Joséfo viveu seus últimos anos em Roma, desfrutando do patrocínio imperial. Não se sabe ao certo quando ele morreu, mas acredita-se que tenha sido por volta do ano 100 d.C. Sua obra, embora repleta de desafios e contradições, permanece essencial para historiadores e estudiosos do período antigo e do nascimento do cristianismo. Aqui transcrevemos uma carta de sua autoria, embora não se saiba quando foi escrita, endereçada a seus conterrâneos. Saudações, meus irmãos! Escrevo-vos de Roma, onde os rumores e relatos de nossa terra têm chegado com força. Muito se fala sobre Jesus de Nazaré, aquele que, como sabeis, caminhou entre nós há algumas décadas. Desejo compartilhar convosco não apenas o que ouvi de diversas fontes, mas o que vi e testemunhei acerca desse homem, que tantos consideram um profeta, outros um mestre, e alguns até mesmo o Messias prometido. Jesus era um homem de aparência simples, mas sua presença era cativante. Nas ruas e sinagogas, ele falava com uma autoridade que não era comum entre nossos mestres. Seus discursos eram carregados de sabedoria, e muitos diziam que ele ensinava com a clareza e o poder dos antigos profetas. Lembro-me de ter escutado sua voz forte e mansa, dizendo palavras que tocavam o coração dos simples e desafiavam os eruditos. As multidões o seguiam, sedentas por esperança e cura. Sua fama se espalhou por toda a Galileia, e muitos eram atraídos pelos relatos de seus milagres, cegos que recuperavam a visão, coxos que voltavam a andar, leprosos purificados e até mesmo mortos que, segundo dizem, foram trazidos de volta à vida. Sei que muitos de nós, fariseus e saduceus, o olharam com desconfiança, pois ele desafiava as tradições e confrontava abertamente a hipocrisia de alguns de nossos líderes. No entanto, não posso negar que o povo o amava. Ele falava de um reino de Deus que não era deste mundo, de um pai que acolhia a todos e convidava os pecadores ao arrependimento e à reconciliação. Na festa de Páscoa, a agitação cresceu. Eu estava em Jerusalém, quando ouvi sobre sua entrada triunfante na cidade, montado em um jumento, enquanto as multidões o aclamavam como filho de Davi, o Messias. Aquilo provocou um furor nos sacerdotes e líderes do templo, que temiam a crescente influência daquele homem. Alguns esperavam que ele liderasse uma revolta contra os romanos, mas Jesus parecia mais interessado em transformar o coração do homem do que em governar pela espada. Logo depois, ouvi sobre a traição de um dos seus próprios discípulos, Judas,
e como ele foi preso, levado ao julgamento do Sinédrio e entregue a Pôncio Pilatos. A acusação? Blasfêmia e agitação política. Eu soube que ele foi açoitado, zombado e finalmente condenado à crucificação, o castigo mais vergonhoso reservado aos criminosos. Muitos de nós pensaram que com sua morte, sua mensagem desapareceria. Mas, como bem sabeis, não foi isso que ocorreu. Após sua execução, surgiram rumores e testemunhos de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Alguns dizem que viram o túmulo vazio, outros afirmam que o viram e falaram com ele. Há quem diga que ele ascendeu aos céus diante dos olhos de seus seguidores. A verdade, meus irmãos, é que seus discípulos, aqueles homens e mulheres simples, pescadores e cobradores de impostos, tornaram-se líderes corajosos, anunciando suas palavras com fervor e sem temor. Roma, como sempre, é um centro de rumores e especulações. Muitos falam dos que seguem esse Jesus como seitas perigosas, mas vejo que, apesar das perseguições e prisões, eles permanecem firmes. Parece que algo neles os impulsiona a continuar, mesmo diante da morte. Deveis saber que não escrevo para julgar ou apoiar, mas apenas para relatar o que vejo e ouço. Este homem de Nazaré, seja ele quem for, deixou uma marca profunda em nossa história, e mesmo aqui, no coração do Império, seu nome é pronunciado com uma mistura de temor, respeito e ódio. Seja como for, espero que o Altíssimo nos guie à verdade, e que possamos entender os tempos que vivemos com sabedoria e discernimento. Que a paz e a justiça sejam nosso guia, e que a luz da Torá continue a iluminar nosso caminho. Há alguns anos, retornei à nossa terra movido pelo desejo de compreender mais sobre aquele que tantos dizem ter abalado as fundações de Israel. Dirigi-me a Nazaré, a pequena vila onde Jesus cresceu. Ali, encontrei parentes seus, humildes pessoas que guardavam com orgulho, mas também com grande discrição, as lembranças do filho de Miriam, a quem chamavam simplesmente de Yeshua. Sua mãe, Miriam, Maria, como é conhecida entre os gregos, já era idosa, mas falava com serenidade e sabedoria. Ela me recebeu com gentileza e contou sobre a infância de Jesus. Disse que, desde muito jovem, ele já demonstrava uma compreensão única das Escrituras. Miriam me falou de um episódio em Jerusalém, quando Jesus, ainda criança, foi encontrado no templo, dialogando com os mestres da lei, que se admiravam de sua sabedoria. Ele tinha um brilho nos olhos, disse ela, um brilho que nunca desapareceu nem mesmo nos momentos mais difíceis. Também falei com alguns de seus irmãos. Tiago, conhecido como o Justo, foi quem mais me impressionou. Um homem de caráter firme e uma reputação de piedade, que liderava a comunidade judaico-cristã em Jerusalém. Tiago descreveu seu irmão com um misto de admiração e dor. Disse-me que no início, a família teve dificuldade em compreender a missão de Jesus. O que lhes parecia loucura e ousadia aos poucos, foi sendo compreendido como um chamado divino. Tiago confessou que, durante a vida de Jesus, muitos da família duvidaram dele. Mas após a sua morte, Tiago foi um dos que, segundo os relatos, viram o irmão ressuscitado. Conversar com eles foi revelador. Não eram homens buscando fama ou glória. Eram simples, dedicados ao trabalho manual, mas falavam de Jesus com um respeito solene, como se ele tivesse sido algo mais que um simples irmão ou filho. Uma das figuras mais intrigantes que encontrei foi Maria Madalena, uma de suas seguidoras mais dedicadas. Os relatos variam sobre sua vida antes de conhecer Jesus, mas todos concordavam que ela foi profundamente transformada por ele. Ela contou-me como encontrou o sepulcro vazio e a primeira visão que teve dele após a ressurreição. Falava com paixão e lágrimas nos olhos, descrevendo Jesus como aquele que deu sentido à sua vida e lhe mostrou um caminho de redenção e esperança. Depois viajei pela Galiléia, Judéia e até mesmo regiões além do Jordão, onde os discípulos de Jesus continuaram a espalhar suas palavras. Encontrei Pedro, Simão, que foi pescador no mar da Galiléia, e André, seu irmão. Estes homens simples, de fala rude, tinham um fogo no olhar que me impressionou. Pedro me contou sobre os milagres que presenciou, o andar sobre as águas, a multiplicação dos pães e dos peixes, as curas e exorcismos. Falava com uma certeza que poucas vezes encontrei entre os homens. Entre os seguidores de Jesus, encontrei também João,
um homem que parecia carregar uma profunda ligação emocional com o Nazareno. Ele me falou na última ceia, o momento da traição de Judas, e como todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Sua voz tremeu ao descrever a crucificação, dizendo que as trevas que cobriram a terra naquele dia também foram trevas em seus próprios corações. Em Jerusalém, procurei aqueles que foram obtidos testemunhas dos últimos dias de Jesus. As autoridades do templo e alguns líderes dos fariseus e saduceus falavam dele com desprezo, considerando-o um agitador e um blasfemo. Recordo-me das palavras de Caifás, o sumo sacerdote, que justificava sua execução como um ato necessário para preservar a paz com Roma. Porém, entre o povo, a opinião era dividida. Muitos se lembravam de suas curas, de suas palavras sobre o reino de Deus, de seu amor pelos pobres e marginalizados. Tive a oportunidade de visitar o lugar do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, um local desolado, mas que, segundo os que acreditam, tornou-se símbolo de esperança. Ouvi o relato de centuriões romanos que estavam presentes naquele dia. Alguns disseram que nunca tinham visto um homem morrer naquela forma, com dignidade e palavras de perdão nos lábios, mesmo diante da agonia. Um deles, um centurião chamado Longino, disse ter sentido algo inexplicável, como se o próprio céu tivesse lamentado sua morte. Ao voltar a Roma, testemunhei uma comunidade crescente dos que se chamam cristãos. São perseguidos e desprezados, mas têm uma força interior que parece vir de algo além de si mesmos. Reúnem-se em segredo, cantam hinos, partilham o pão e o vinho, e falam de um Jesus que está vivo apesar da sua crucificação. A maioria dos romanos os vê como fanáticos, mas eu, que conheci os olhos dos seus familiares e amigos, vejo algo diferente. Não são movidos por ambição, mas por fé, uma fé que desafia o tempo, a razão e o poder deste mundo. Não pretendo convencê-los a acreditar no que seu relato, mas desejo que saibais o que vi e ouvi. Seja Jesus um profeta, um mestre, ou algo mais, ele mudou a história de nossa terra. O seu impacto continua a crescer, mesmo aqui no coração do Império, onde suas palavras são sussurradas nas sombras. Talvez nunca saibamos toda a verdade sobre ele, mas espero que o Altíssimo nos guie em nossa busca. Que a paz do Deus de Abraão, Isaque e Jacó esteja convosco, e que ele nos dê sabedoria para discernir os tempos que vivemos. Com respeito e devoção, Flávio Josefo, historiador e servo do nosso povo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios que conectam história e fé, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Mistérios da Fé. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo como este. E aproveite que há outro vídeo interessante te esperando agora na tela. Até a próxima. E lembre-se, o conhecimento ilumina a nossa fé e nos ajuda a compreender os verdadeiros mistérios da humanidade.